Você já percebeu como a maioria das pessoas que se casam, elas fazem um grande investimento na festa. Fazem um grande investimento na festa. Aí se preocupam com investir muito no salão, muito nas roupas, muito nos aparatos todos que envolvem a festa. E bem menos se investe para o casamento, para a relação, para o que virá. Quanto tempo se estuda para ser médico, ser um advogado, ser um professor universitário, para ser um juiz? Quanto tempo se estuda para chegar lá? Agora, quanto tempo você estudou para ser marido, esposa, casal, formar uma família? Aqui está um grande problema. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 2, verso 16: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. O Senhor dos exércitos de anjos diz: odeio o desmembramento violento da uma carne do casamento. Portanto, cuidem-se, não baixem a guarda, não traiam. Eu quero recapitular com vocês quais são os países onde mais acontece divórcio no mundo. Quais são os países onde mais acontece divórcio no mundo? Olha só, Luxemburgo, tá? Segundo as pesquisas, é um dos países onde mais acontece divórcio, tá? 64% dos casais que se casam se separam. 64% dos casais que se casam se separam. Portugal, 58%, Espanha, 57%, Finlândia, 55%, França, 55%, Rússia, 51%, Estados Unidos, 46%, Alemanha, 44%, Reino Unido, 42%, Nova Zelândia, 42%, Austrália, 38%, Canadá, 38%, Turquia, 22%, Irã, 22%, Brasil, 21%, México, 15%, Colômbia, 9%, Chile, 3%, Índia, 1%. E muitas pessoas perguntam: Josué, por que na Índia só 1% das pessoas que se casam se separam? Existe lá um aspecto cultural, religioso, envolve vários fatores porque o índice de separação é tão baixo assim na Índia. Olha só um registro do IBGE. Número de divórcios no Brasil cresce 75% em 5 anos. Tá? Essa aqui é uma pesquisa, uma estatística de 2019. No Brasil, olha só como é preocupante. No Brasil, houve um salto de 9.900% na busca pelo termo divórcio online gratuito. Divórcio online gratuito no Google durante a pandemia. Veja só, cresceu 9.900% a busca pelo termo divórcio online gratuito no Google durante a pandemia. Agora, uma curiosidade aqui para todos vocês. Vamos ver aqui quais são os estados aonde mais acontece divórcio no Brasil. Aonde mais acontece divórcio do Brasil. Estados onde mais acontece divórcio no Brasil. Ó, Rondônia. Assim, por ordem, os 11 estados que mais acontece divórcio, tá? Roraima, Rondônia, primeiro, depois Roraima, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. É claro que tem ano que muda um pouco essa ordem, mas são os 11 estados aonde mais acontece divórcio no Brasil. Você que está chegando agora, eu estou falando sobre a nossa campanha Todos contra o divórcio, em favor da família e em favor do casamento. Todos contra o divórcio,
e em favor da família e do casamento, tá? E aqui então eu estou colocando os 11 estados aonde mais acontece divórcio no Brasil. Rondônia, Roraima, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Agora, quais são os 10 principais motivos de divórcio? Quais são os 10 principais motivos de divórcio? Por que as pessoas se separam? Essa é uma pergunta muito interessante. Quais são as 10 principais causas do divórcio? Porque o divórcio, ele não acontece sem que haja por trás um motivo, por trás uma causa, certo? Ó, o primeiro motivo das separações, e não é só no Brasil, isso é no mundo, tá bom? Infidelidade. Infidelidade. O adultério tem sido a principal causa das separações, dos divórcios. É a quebra da aliança. Isso no mundo inteiro, o adultério é a principal causa. A segunda causa é o dinheiro. Interessante, não é? A incompatibilidade financeira, a forma errada como se lida com o dinheiro presta atenção, é a segunda causa das separações dos casais no mundo inteiro. Primeiro, o adultério. Segundo, o dinheiro. É a principal causa. A terceira causa é a falta de comunicação. A comunicação deficiente, violenta ou a morte do diálogo. Eu vou repetir o que eu já tenho dito muitas vezes nas lives. O divórcio é precedido pela morte do diálogo. O divórcio é precedido pela morte do diálogo. Vou repetir. O divórcio é precedido pela morte do diálogo. Aonde há diálogo ou comunicação, aí então o casamento permanece vivo. A vida da relação conjugal depende da forma como o casal se comunica. A falta de comunicação ou comunicação violenta, não é? É a terceira causa porque os casais se separam. E essa é uma pergunta importante para você aqui nessa live. Como vai a comunicação no seu relacionamento? A quarta causa são as discussões constantes, brigas sobre tarefas e discussões sobre as crianças, a discussão incessante. A discussão incessante mata o casamento. A discussão, sabe aquela discussão sistemática, frequente, constante? Aí o casal volta a discutir pelas mesmas razões, pelos mesmos motivos. Essas discussões constantes matam o casamento. A quinta causa, expectativas irrealistas. Você que está chegando agora, eu estou falando sobre as causas, as 10 principais causas por que os casais se separam no Brasil e no mundo. Por que acontece o divórcio? Quais são essas 10 principais causas do divórcio? Tá? Quais são as principais causas do divórcio? Tá? E aqui vem as expectativas irrealistas, como a quinta causa. É fácil casar com expectativas elevadas. Esperar que o seu cônjuge e o casamento vivam à altura do que você idealizou. Nós temos o casamento real e o casamento sonhado, ideal. Então, nós temos o casamento real e o casamento sonhado, né? O casamento ideal, sonhado, e o casamento real. Nós precisamos entender que não casamos com anjo, não é? Nós não casamos com anjo, nós casamos com um ser humano cheio de falhas, limitações, traumas e tantas coisas, certo? Então, expectativas irrealistas é a quinta causa por que os casais se divorciam. A sexta causa por que os casais se divorciam
é a falta de intimidade. Isso, a falta de intimidade. Não se sentir conectado com o parceiro pode arruinar rapidamente um casamento, porque faz com que os casais se sintam como se estivessem morando com um estranho ou mais como companheiros de quarto do que cônjuges. Falta de intimidade, essa desconexão emocional. É quando ele se sente viúvo com uma esposa viva em casa. É quando ela se sente viúva com o marido deitado ao lado, certo? Esse sentimento é terrível. A sétima causa, falta de espírito de equipe, quando apenas um assume as responsabilidades na relação, não está preparado para o casamento. E aqui é um grande problema, porque as pessoas se preparam para tudo na vida, menos para o casamento. Você já percebeu como a maioria das pessoas que se casam, elas fazem um grande investimento na festa? Fazem um grande investimento na festa. Aí se preocupam com investir muito no salão, muito nas roupas, muito nos aparatos todos que envolvem a festa. E bem menos se investe para o casamento, para a relação, para o que virá. Quanto tempo se estuda para ser médico, ser um advogado, ser um professor universitário, para ser um juiz? Quanto tempo se estuda para chegar lá? Agora, quanto tempo você estudou para ser marido, esposa, casal, formar uma família? Aqui está um grande problema. A oitava causa do divórcio é não estar preparado para o casamento. A oitava causa pulou aqui para... Deixa eu ver aqui. É que eu fiz uma inversão aqui, mas agora vem a nona causa: vício. O vício de drogas, como cocaína ou álcool, ou em jogos, leva à destruição do relacionamento conjugal e familiar. Quantos casais se separaram por causa do vício dele ou por causa do vício dela? Na maioria das vezes é o vício do homem. Homens viciados em álcool, viciados em cocaína, viciados em outro tipo de drogas, homens viciados em jogo, perdendo tudo no jogo. Essa é a nona causa. E a última causa é o abuso. É uma relação onde há abuso. Abuso físico-emocional. É uma triste realidade para alguns. Quando o divórcio, a separação, a quebra da aliança acontece porque está havendo abuso, não é? Eu, uma vez, recebi uma senhora pedindo ajuda porque o marido tinha abusado da própria filha, e aí então teve que haver o rompimento definitivo do relacionamento, não só conjugal, mas com a própria família. Isso é muito complexo, doloroso, e muitos divórcios acontecem por causa do abuso, certo? Bom, todos vocês... deixa eu só mostrar uma coisa para vocês muito séria aqui: o perfil psicológico dos filhos de divorciados. Segundo a doutora Judith, tá? Ela escreve no seu livro Lei e Divórcio. Olha só essa constatação que eu acho extremamente importante você conhecer. Olha só, 25% dos filhos de pais divorciados não ou não terminaram os estudos no colégio, contra 10% dos demais filhos. Tá? 25% dos filhos de pais divorciados não conseguiram terminar os estudos no colégio. 60% dos filhos dos pais divorciados necessitaram de tratamento psicológico, contra 30% dos demais filhos. 50% dos filhos dos pais divorciados tiveram problemas com alcoolismo e drogas antes dos 15 anos de idade. 65% dos filhos dos pais divorciados têm uma relação conflitante com o pai. Só 5% receberam ajuda econômica substancial por parte do pai. Olha que coisa lamentável, que coisa triste, como não é, afeta psicologicamente a vida dos filhos, não é? Mesmo que a maioria passe de 30 anos de idade,
apenas 30% se casou. Agora, do total de casados, 50% se divorciaram. Dá para você entender por que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio? Bom,